Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos. Amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos participar nessa manhã aqui deste banquete espiritual, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E eu peço que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas 18:9, mas antes eu quero orar com você. Senhor, dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, para que ela possa transformar a nossa vida, a nossa história, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento, Senhor, e que esta palavra, como uma semente, encontre uma boa terra no nosso coração, brote, cresça e frutifique a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você achou aí Lucas capítulo 18, verso 9? Nós vamos ler hoje uma parábola que Jesus conta, lembrando que ontem nós lemos a parábola do juiz iníquo, onde Jesus nos ensina que nós devemos orar sem cessar, sem esmorecer. Amém? Porém, nós vamos aprender hoje que isso também não é o suficiente. Não é o suficiente orar sem cessar. Não é o suficiente orar sem esmorecer. E é isso que Jesus vai nos ensinar hoje. Amém? Vai nos ensinar um princípio muito importante da palavra de Deus. Muito importante para as nossas vidas. Um princípio fundamental para as nossas vidas. Amém? Quero ler com você então, aqui a partir do verso 9, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós já vamos ver, Jesus já vai descrever o que é isso. Por se considerarem justos. O que é se considerar justo? É eu olhar para o próximo, para quem está à minha volta, e me colocar como alguém melhor. Como alguém que tem mais qualidades do que essa ou aquela. Como alguém que merece mais do que este ou aquele. Preste atenção. E desprezavam os outros por esse mesmo motivo. Amém? Então ele vai contar a parábola agora. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Lembre-se que na parábola do juiz iníquo, Jesus estava ensinando sobre orar sem cessar. E agora ele fala de 2 homens que sobem até o templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então Jesus usa 2 figuras, 2 pessoas completamente diferentes. O fariseu, ele era visto pelos judeus como alguém rígido, religioso, alguém firme nas tradições que eles haviam recebido, enquanto que o publicano era um judeu que trabalhava para os romanos cobrando impostos dos próprios judeus, então eles eram odiados pelos judeus. Então eram figuras completamente diferentes. Porém, não esqueça que Deus ele não olha como homem, ele olha o coração. Então Jesus vai usar essas 2 figuras completamente diferentes para nos ensinar a orar nesta manhã. E ele diz assim: o fariseu, posto em pé, então ele entrou lá dentro do templo, foi até onde ele podia ir, né? Havia uma área que era restrita, mas ele foi até onde podia ir, e posto de pé, orava de si para si mesmo. Olha só como é significativo isso. Orava de si para si mesmo, não orava para Deus. Ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só como ele já despreza os outros homens. Ele já entende, ele já confia que ele merece mais do que os outros pelas suas qualidades, por aquilo que ele pratica. Eu mereço receber mais do que os outros por esse motivo. Veja bem, nós não estamos falando de boas obras, não estamos falando que nós devemos praticar a palavra ou que nós não devemos praticar as boas obras. Nós estamos falando de um homem que se considerava justo diante de Deus, porque ele confiava nele mesmo, naquilo que ele fazia e não em Deus. Ele colocava sua confiança nele mesmo e não em Deus. Então ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Possivelmente eles se encontraram lá no portão do templo, um dos portões que dava acesso. E então ele já se compara, ele já despreza aquele publicano.
Ele já diz, olha, eu sou melhor do que ele. Ou seja, ele entende que a sua oração tem mais valor. Ele entende que ele é melhor do que os outros. Ele entende que as suas obras, porque você precisa entender isso, é fundamental para você entender esse texto, que ele, como fariseu, ele entendia que as obras que ele praticava é o que o justificava. E que é isso que eu quero te explicar no final hoje. Porque é um princípio fundamental da palavra de Deus que pouca gente conhece. Então ele entendia que as obras que ele praticava é que o justificava diante de Deus. E não é assim. Nós vamos ver. Então ele continua. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Então você percebe na oração 2 coisas na oração desse fariseu. Primeiro, que ele acha que ele merece pelas suas supostas qualidades. Pelas suas qualidades, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele pratica. Ele merece mais do que os outros. Lembrando sempre que a diferença dos fariseus, por exemplo, de um cristão, é que nós cremos que é por causa de Cristo. A nossa fé está em Cristo. É Ele que nos salva, não as nossas obras. Já o fariseu, ele entende que não é Cristo quem salva, são as suas obras. Amém? Para ficar bem claro, porque é bem simples, mas para alguns isso é um tema novo, é algo novo. E você percebe que o centro da oração dele é o eu. O Deus da vida dele é ele. Ele vive para ele mesmo. Tudo está ali, eu jejuo, eu dou dízimo, eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Então, você vê que o eu está no centro de tudo. E o centro da nossa vida tem que ser Jesus, porque nós somos salvos pela obra de Jesus e não pelas nossas obras, pelas nossas próprias obras, ou pelas nossas qualidades, ou porque nós somos, aos nossos olhos, ou aos olhos das pessoas, melhor do que outros. Entende? Então, este fariseu estava lá, orando desta forma. Agora vamos ver a oração do publicano. O publicano, estando de pé, presta atenção porque o evangelista aqui, ele coloca entre 2 vírgulas, longe. Eu entendo que este publicano, então, ele ficou lá no pátio dos gentios, mesmo sendo judeu, ou no máximo no pátio das mulheres. E de longe ele orava. Ele não se atreveu a ir até onde o templo, vou usar esse termo, permitia que ele fosse. Porque ele reconhecia que ele era um pecador. E é um ponto extraordinário aqui. Este publicano, ele reconhecia que ele era pecador. Ele reconhecia que ele não iria ter a salvação ou a justificação, que eu quero falar para você sobre isso daqui a pouco, pelas suas próprias obras, mas por Deus. Então ele de longe não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito. Ele fazia isso, batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele reconhece que ele é um pecador e que ele precisa do perdão de Deus. Aquele fariseu, ele não reconhecia que ele precisava do perdão de Deus. E entenda uma coisa, sem o perdão de Deus, nós não podemos entrar na presença de Deus. Sem o perdão de Deus, se eu não entro na presença de Deus, a minha oração não chega nele. Ele não ouve a minha oração, por assim dizer. Tá entendendo o que eu quero dizer? Quando eu não reconheço que sou pecador. E então, Jesus diz no versículo 14, para eu poder explicar para você o que é justificação. Que é aquilo que faz com que a minha oração incessante, que eu não esmoreço, seja respondida. Escute, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Então os dois foram até o templo com o mesmo intuito, mas só um volta justificado para casa. Quando ele vai embora, ele volta justificado. E o que é a justificação que a Bíblia nos ensina? A justificação é um ato jurídico de Deus. Parece complicado, mas não é. O que é este ato jurídico, esta justificação? É quando Deus declara como justo homens injustos por causa da obra de Cristo, não por causa da nossa própria obra. Porque nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça que nos é dada através de Cristo Jesus, onde nós reconhecemos que somos pecadores,
que nada que nós façamos pode nos salvar, a não ser Jesus Cristo. Então eu tenho meus pecados perdoados, por isso eu tenho acesso a Deus, por isso Ele ouve a minha oração. Quero terminar ainda falando sobre isso. Então, o que é a justificação? É quando Deus me perdoa e Ele atribui a minha vida imediatamente quando eu me arrependo, quando eu entrego a minha vida para Cristo, quando eu peço perdão. Ele atribui, Ele imputa, o termo bíblico é imputar, que é a mesma coisa que atribuir a justiça de Cristo para nós, aonde nós não somos mais justificados pela nossa própria obra, mas pela obra de Cristo na cruz. Que coisa extraordinária. Então Jesus está dizendo, este sai justificado. E ele continua no versículo 15, eu espero que você tenha entendido, o nosso tempo aqui é curto, já deu 10 minutos, mas eu quero terminar ele ainda o 15, 16 e 17, porque ele está falando exatamente sobre isso. Ele traz um exemplo agora para nós também muito claro. Olha só, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, ou seja, não os impeça de vir até mim, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Sabe por quê? Porque assim como aquele publicano, uma criança, ela sabe que ela depende completamente do seu pai, que ela é insuficiente, que o que ela faz é insuficiente, que ela depende do seu pai, depende da sua mãe. Então ele está dizendo para mim e para você que se nós não recebermos o reino de Deus como uma criança, sabendo que nós dependemos de Deus e não de nós mesmos, das nossas próprias obras, porque nós somos incapazes, assim como uma criança, nós não vamos entrar no reino dos céus. Agora, se nós recebermos como uma criança, nós entramos no reino dos céus, porque nós não vamos estar baseados naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz. Amém? Que texto extraordinário. Eu lamento não poder falar mais sobre isso, porque a gente podia falar tanto sobre isso aqui ainda hoje. Amém? Sobre a justificação. A justificação, eu quero só reforçar, então, é um ato jurídico de Deus, onde Deus declara como justo homens que são injustos, eu e você. Ele nos declara justo não com base na nossa obra, porque nós merecemos, porque nós somos bons, mas por causa da obra de Cristo na cruz. E ali ele nos perdoa, e ali ele atribui a nós, ele imputa a nós a justiça de Cristo. Ele imputa nas nossas vidas aquilo que Cristo fez na cruz. Amém? E nós então temos acesso, temos o perdão dos pecados, por ter o perdão dos pecados através do sangue de Jesus, temos acesso à presença de Deus, e ali então, quando nós oramos, o Senhor ouve e responde às nossas orações. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra extraordinária. Queremos te agradecer pela obra de Cristo na cruz. Meu Deus, nós reconhecemos que nós não somos capazes de nada, que nós somos como crianças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E não vamos deixar que ninguém nos impeça de ir até o Senhor, reconhecendo que tudo, quem faz tudo é o Senhor. Nós só precisamos crer, só precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor, confessar os nossos pecados, nos arrepender e viver a Tua palavra. Abençoa cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Abençoa sua casa, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. A saúde de cada um seja abençoada. E eu quero declarar em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem poder para curar, para libertar, para salvar, o nome que tem poder para operar milagres. Eu quero declarar o nome de Jesus Cristo, este nome, sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Quero convidar você a curtir, compartilhar, colocar nos comentários o teu pedido de oração e também desejar a você um dia abençoado. Amém? Um abraço a todos vocês aí e até o próximo vídeo. Deus abençoe.